O ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo hoje de uma operação de busca e apreensão. Investigações da Polícia Federal apuram a inclusão de dados falsos no sistema do Ministério da Saúde sobre a vacinação do então presidente da República. A Polícia Federal chegou logo cedo ao condomínio em Brasília, onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os policiais ficaram na casa dele por cerca de 3 horas em busca de indícios e provas de fraude no cartão de vacinação do ex-presidente e também da filha dele, que tem 12 anos de idade. Tanto Bolsonaro quanto a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro estavam em casa. Um advogado de Bolsonaro acompanhou a busca. Depois que os policiais saíram, Bolsonaro falou com a imprensa. Eu tomei vacina, nunca me foi pedido cartão de vacina. Então o senhor não adulterou o cartão? Não existe adulteração da minha parte, não existe. Eu não tomei a vacina, ponto final. O celular de Bolsonaro foi apreendido pelos policiais. Meu telefone não tem senha, deixa bem claro, não tenho nada a esconder sobre nada, não é cartão apenas. Os investigadores descobriram que no dia 21 de dezembro do ano passado, João Carlos de Souza Brecha, secretário de governo da Prefeitura de Duque de Caxias, no Rio, inseriu informações falsas no sistema do Ministério da Saúde. Brecha teria incluído no sistema que Bolsonaro tomou 2 doses de vacina contra a Covid aplicadas em Duque de Caxias em agosto e outubro do ano passado. 6 dias depois, no dia 27, as informações foram excluídas. No dia 30, já no fim do mandato presidencial, Bolsonaro embarcou com a família para os Estados Unidos. O país exige comprovante de vacinação contra a Covid para viajantes. Mas, de acordo com o Departamento de Estado americano, chefes de Estado podem viajar com visto diplomático independentemente do motivo da viagem, o que pode levar à dispensa da vacinação em situações especiais. Bolsonaro sempre negou que tivesse se vacinado contra a Covid, mas em janeiro de 2021 decretou sigilo de 100 anos sobre o cartão de vacinação dele. No começo do governo Lula, a Controladoria Geral da União passou a analisar a consistência desse e de outros sigilos impostos pelo ex-presidente. A partir daí, a CGU encontrou indícios de adulteração no cartão de vacinação. O registro de uma vacina aplicada em Bolsonaro em julho de 2021, em São Paulo. A CGU compartilhou essa informação com a Polícia Federal, que chegou ao esquema envolvendo o então ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Os investigadores descobriram que, em novembro do ano passado, Cid acionou um subordinado, o sargento Luiz Marcos dos Reis, para conseguir um comprovante falso de vacinação contra a Covid para ele próprio, a mulher e as filhas. O sargento, por sua vez, pediu a um sobrinho, Farley Vinícius Alcântara, que é médico em Goiás, que conseguisse os cartões de vacinação. Os cartões eram manuscritos e não foi possível inserir as informações no sistema do Ministério da Saúde, porque o documento indicava um lote de vacina que não foi distribuído para Goiás. Diante da inconsistência da informação, segundo os investigadores, Mauro Cid acionou um segundo contato. O militar da reserva Ailton Barros, que por sua vez ligou para Marcelo Moraes Siciliano, ex-vereador do Rio de Janeiro do Progressistas, pedindo que ele incluísse a informação de que a família de Cid tomou as 2 doses no sistema da rede pública de saúde. A operação de hoje foi pedida pela PF e autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito das milícias digitais, que apura a atuação de um grupo organizado para atentar contra a democracia e as instituições. Ao todo, foram 16 mandados de busca e apreensão e 6 pessoas foram presas. O tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, que era um dos assessores mais próximos e homem de confiança do ex-presidente. Na casa dele, a polícia encontrou $35 mil e R$16 mil. João Carlos de Souza Brecha, secretário de governo de Duque de Caxias. 2 seguranças do ex-presidente, Max Guilherme Machado de Moura, que trabalha com Bolsonaro há quase 10 anos, e Sérgio Cordeiro. Era na casa dele que o ex-presidente fazia as lives durante a última campanha. Ailton Gonçalves Moraes Barros, candidato a deputado estadual pelo PL do Rio de Janeiro no ano passado, e Luiz Marcos dos Reis, sargento do Exército, ex-integrante da equipe de Mauro Cid. O tenente-coronel Mauro Cid também é alvo da PF no inquérito que apura tentativas do governo Bolsonaro de entrar no Brasil com as joias milionárias dadas pelo governo da Arábia Saudita sem declarar à Receita Federal. O depoimento de Bolsonaro estava marcado para hoje, 10 horas da manhã, mas ele se recusou a comparecer. A defesa pediu que o depoimento seja remarcado. A PF não pediu a prisão do ex-presidente, mas ele, assim como os outros investigados, pode responder por infração de medida sanitária
associação criminosa, inserção de dados falsos em sistema de informação e corrupção de menores. A defesa de Bolsonaro disse que só iria se manifestar depois de ter acesso aos autos. Depois da operação, o ministro Alexandre de Moraes decidiu levantar o sigilo de toda a investigação. Então a gente vai ao vivo a Brasília. O Vladimir Neto traz os detalhes mais importantes da investigação e da decisão do ministro. Vladimir, boa noite. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. Olha, o relatório da Polícia Federal tem 114 páginas e começa relatando o esquema que possibilitou a falsificação de um comprovante de vacinação para a mulher de Mauro Cid, Gabriela Santiago Cid, ainda em 2021. O relatório exibe documentos e trocas de mensagens com diversas pessoas que auxiliaram o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Segundo o relatório, Mauro Cid estava tentando encontrar alguma forma de viabilizar a viagem de sua esposa para os Estados Unidos sem a necessidade de ter o comprovante de vacinação. Como não conseguiu, engendrou o esquema para falsificar os dados de vacinação e emitir o certificado que permitiria a Gabriela Santiago Cid cumprir as exigências sanitárias para viajar aos Estados Unidos. Em seguida, a PF relata como foram obtidos os certificados falsos das filhas de Mauro Cid. E só então o relatório afirma que o ex-ajudante de ordens Mauro Cid faz o mesmo para Jair Bolsonaro. Que foi criada uma estrutura criminosa para favorecer o ex-presidente e que os rastros dos dados falsos em nome de Bolsonaro foram apagados. A PF primeiro descobriu que, no final do ano passado, foram inseridos no sistema da Rede Nacional de Dados em Saúde o registro de que o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, teria recebido uma dose da vacina contra a Covid da fabricante Pfizer na data de 13/8/2022, no município de Duque de Caxias. O documento também informa que foi registrado no sistema que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, teria recebido a segunda dose da vacina contra a Covid da fabricante Pfizer na data de 14 de outubro de 2022, no município de Duque de Caxias. Mas a PF também percebeu que no dia 27 de dezembro de 2022, os dados de vacinação foram excluídos do sistema sob a justificativa de erro. A PF também registra no relatório a estranheza com o fato de que as duas doses de vacina foram registradas em Duque de Caxias no mesmo dia na sequência, com diferença de 1 minuto entre elas. Coincidentemente, o mesmo local em que foi implementada a inserção fraudulenta de dados de vacinação contra a Covid em nome de Gabriela Santiago Ribeiro, esposa do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Mauro César Cid. A PF também obteve registros de que a filha de Bolsonaro teria sido vacinada em Caxias, a segunda dose no mesmo dia em que o pai, Jair Bolsonaro, e assim como o registro dele foi excluído dias depois. Depois disso, a PF resolveu conferir se Bolsonaro esteve em Duque de Caxias nas datas em que teria se vacinado. Na primeira dose, segundo a investigação, a PF afirma que, pela agenda dele, era impossível o presidente comparecer a Duque de Caxias para se vacinar. Já em relação à segunda dose, de acordo com o relatório, apesar de ter comparecido a uma caminhada na cidade de Duque de Caxias às 11 horas da manhã, não há nenhum indicativo de que o ex-presidente Jair Bolsonaro tivesse comparecido à unidade de saúde do referido município para se vacinar, fato que, se tivesse ocorrido, seria amplamente noticiado. Outro dado que a Polícia Federal considerou relevante para confirmar os indícios de fraude é que, após a data de inserção dos dados falsos de vacinação contra a Covid nos sistemas do Ministério da Saúde, o usuário associado ao ex-presidente Jair Bolsonaro emitiu o certificado de vacinação contra a Covid por meio do aplicativo Conect SUS. Só que, segundo a PF, o endereço do computador usado para acessar o aplicativo Conect SUS e gerar o certificado pertence à Presidência da República, cadastrado no Palácio do Planalto, e que o terminal telefônico utilizado está cadastrado em nome de Mauro Cid Barbosa. E o e-mail cadastrado também era o de Mauro Cid, que administrava a conta no Conect SUS. Segundo o relatório da PF, esse comprovante foi emitido no dia 30 de dezembro do ano passado. Mauro César Barbosa Cid acessou o aplicativo Conect SUS e emitiu um novo certificado de vacinação contra a Covid, agora contendo apenas o registro da vacina da fabricante Janssen, pois as demais já haviam sido excluídas. Cerca de 2 horas após a emissão do último certificado,
Mauro César Cid e o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, viajaram de Brasília para a cidade de Orlando, nos Estados Unidos da América. A Polícia Federal não esclareceu quando os dados dessa vacina foram inseridos no sistema e, segundo a PF, depois de gerar o certificado de vacinação, o e-mail foi alterado. Pesquisas realizadas nas bases de dados disponíveis identificaram que o referido endereço de e-mail pertence à pessoa de Marcelo Costa Câmara, então assessor especial do presidente da República e nomeado em 27 de dezembro de 2022 para exercer o cargo de assessor de ex-presidente da República, acompanhando Jair Messias Bolsonaro em sua estadia na cidade de Orlando, nos Estados Unidos da América. Por fim, a PF conclui que todo o processo foi feito possivelmente com conhecimento do ex-presidente e que o objetivo era gerar vantagem indevida a Bolsonaro. É possível concluir que o acesso ao aplicativo Conect SUS e as consequentes emissões de certificado de vacinação contra a Covid nos dias 22 e 27 de dezembro de 2022, pelo usuário do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, foram realizados no Palácio do Planalto. E que a emissão de certificado de vacinação contra a Covid no dia 30 de dezembro de 2022 foram realizadas por meio do telefone celular de Mauro César Cid. Portanto, não se evidenciou qualquer fato suspeito relacionado à utilização indevida do usuário do ex-presidente da República por terceiros não autorizados para acessar o aplicativo Conect SUS. Pelo contrário, os elementos informativos colhidos demonstraram coerência lógica e temporal desde a inserção dos dados falsos no sistema até a geração dos certificados de vacinação contra a Covid, indicando que Jair Bolsonaro, Mauro César Cid e possivelmente Marcelo Costa Câmara tinham plena consciência da inserção fraudulenta dos dados de vacinação. Tais condutas indicam que as inserções falsas podem ter sido realizadas com o objetivo de gerar vantagem indevida para o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República se manifestou sobre os pedidos da Polícia Federal de prisão preventiva de Mauro Cid e outros 5 suspeitos. Para 4 dos 6 investigados, a vice-procuradora-geral, Lindora Araújo, foi favorável à prisão temporária, que em regra tem prazo de 5 dias. Lindora também foi contrária à autorização de busca e apreensão contra Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro e o deputado federal Gutenberg Reis. Vamos ver alguns trechos. Ao defender as prisões temporárias, a PGR afirmou que há fundados indícios de materialidade e autoria do crime permanente de associação criminosa. Sobre o pedido de busca e apreensão em relação a Bolsonaro e Michele, a PF afirma que os elementos de informação incorporados aos autos não servem como indícios minimamente consistentes para vincular Bolsonaro e Michele Bolsonaro aos supostos fatos ilícitos, quer como coautores, quer como partícipes. E que Mauro Cid teria arquitetado e capitaneado toda a ação criminosa à revelia, sem o conhecimento e sem a anuência do ex-presidente. Não há lastro indiciário mínimo para sustentar o envolvimento do ex-presidente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atendeu ao pedido da Polícia Federal de prisão preventiva de Mauro Cid e dos outros 5 suspeitos de envolvimento na fraude. Moraes também atendeu aos pedidos da PF de busca e apreensão contra Jair Bolsonaro e outros investigados, mas negou o pedido de busca contra Michele Bolsonaro. O ministro afirmou que as prisões preventivas são necessárias para evitar que os investigados atrapalhem as apurações e que não se demonstra crível o argumento da PGR de que Mauro Cid teria agido sozinho, sem o conhecimento de Bolsonaro. Na decisão, ao autorizar as prisões preventivas, Alexandre de Moraes afirma que a conduta revela a existência de ação coordenada para obter, sempre que necessário, os documentos falsos com o intuito de benefício próprio dos investigados, com o fim de evitar impedimento de viagens ao exterior, onde os certificados de vacinação são exigidos. E que as circunstâncias fáticas demonstram a utilização dos certificados falsos por pessoas com significativa influência política que se valem de acessos restritos ao sistema de saúde decorrente de cargo público relevante na estrutura pública para possível continuidade de usufruírem indevidas vantagens pessoais, sem fato definitivo que permita a certeza de que não haverá reiteração das condutas criminosas, sobretudo em face do sentimento de impunidade com o êxito de fraudes já perpetradas. E cita o risco de ocultação de provas. Segundo Moraes, a prisão preventiva se trata, portanto, de medida razoável, havendo, neste caso, fortes indícios de que os investigados integram associação criminosa.
O ministro afirma que, no atual estágio da investigação criminal, não se demonstra crível a afirmação da Procuradoria-Geral da República de que Mauro César Barbosa Cid teria arquitetado e capitaneado toda a ação criminosa à revelia, sem o conhecimento e sem a anuência do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. É fato notório que Mauro Cid exerceu o cargo de ajudante de ordens do ex-presidente, executando as suas determinações pessoais. Não há qualquer indicação nos autos que conceda credibilidade à versão de que o ajudante de ordens do ex-presidente pudesse ter comandado relevante operação criminosa sem, no mínimo, conhecimento e aquiescência daquele. Circunstância que somente poderá ser apurada mediante a realização da medida de busca e apreensão requerida pela autoridade policial. Segundo Moraes, diante do exposto e do notório posicionamento público de Jair Bolsonaro contra a vacinação, é plausível, lógica e robusta a linha investigativa sobre a possibilidade de o ex-presidente da República, de maneira velada e mediante inserção de dados falsos nos sistemas do SUS, buscar para si e para terceiros eventuais vantagens advindas da efetiva imunização. No que diz Moraes afirmou que não há indícios concretos, neste momento, da participação dela nos fatos em questão. Moraes mandou a PF ouvir os investigados e os profissionais de saúde que seriam os supostos aplicadores de doses de vacina no ex-presidente. O ministro também suspendeu a validade dos cartões de vacinação de todos os investigados e estabeleceu prazo de 60 dias, um relatório parcial do caso. Alexandre de Moraes já liberou o acesso do processo às defesas de Jair Bolsonaro e Mauro Cid. Bonner, Renata. Vladimir Neto trazendo ao vivo de Brasília todos os detalhes desse assunto que dominou o noticiário hoje. Segundo a investigação da Polícia Federal, autoridades de uma cidade da Baixada Fluminense tiveram participação decisiva na fraude. A vacinação contra a Covid em Duque de Caxias já foi alvo de investigação durante a pandemia. A falta de controle na aplicação das doses provocou uma confusão. A prefeitura não respeitava o calendário do Ministério da Saúde. Houve engarrafamentos e filas quilométricas. Em fevereiro de 2021, o então secretário municipal de saúde, José Carlos Oliveira, foi flagrado aplicando vacinas no meio da rua, sem nenhum registro. Meses depois, o então prefeito de Caxias, Washington Reis, do MDB, também foi gravado aplicando vacinas em uma praça. A prefeitura alegou que era uma encenação. Washington Reis é aliado de Jair Bolsonaro. Num dos últimos comícios de campanha presidencial, os dois estiveram juntos em Caxias. Atualmente, Washington Reis é o secretário estadual de Transportes do Rio. O irmão dele, Gutenberg Reis de Oliveira, deputado federal pelo MDB, foi alvo de buscas hoje. A Polícia Federal investiga se Gutenberg falsificou o próprio cartão de vacinação. As investigações revelaram como se deu a conexão entre Brasília e Duque de Caxias e os personagens que permitiram uma fraude no Sistema Nacional de Saúde a partir do município da Baixada Fluminense. O primeiro contato do tenente-coronel Mauro Cid, braço direito de Bolsonaro, foi com um militar do Rio. Ailton Barros é militar da reserva e advogado. Preso hoje, ele se candidatou a deputado pelo PL no ano passado. Nas propagandas, dizia que era o 01 do Bolsonaro. Não se elegeu, está como suplente. A Polícia Federal diz que Ailton recorreu ao ex-vereador Marcelo Siciliano, do Progressistas, para ter acesso à estrutura de Caxias. Siciliano foi investigado por envolvimento com milícias. Na cidade, eles contaram com a ajuda de João Carlos Brecha, secretário de governo do município desde 2017. Informações do Ministério da Saúde revelaram que só em 2022 ele fez mais de 60 inserções de dados de vacinação contra a Covid no sistema do Ministério. Ele foi preso na operação hoje, acusado de ser o responsável pelas inserções falsas. A prefeitura, que deixou milhares de cidadãos à espera de vacina, foi mais ágil ao fraudar o sistema para atender interesses de poucos. Entre as mensagens captadas pela Polícia Federal, havia uma menção ao assassinato da vereadora Marielle Franco. A citação a Marielle aparece na conversa entre Ailton Barros, militar da reserva do Rio de Janeiro, e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Mas não tem relação com a operação de hoje, nem com o ex-presidente. Na mensagem de áudio que foi transcrita, Ailton Barros diz a Mauro Cid que o ex-vereador do Rio, Marcelo Siciliano, intermediou a inserção de dados falsos de vacinação
nos sistemas do Ministério da Saúde. E que, em troca, Siciliano queria um encontro com um representante diplomático americano para resolver um problema com o visto de entrada dele nos Estados Unidos. Ailton Barros relatou a Mauro Cid que Siciliano estava tendo problemas com o visto em razão de ter sido citado no caso dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Foi nessa conversa que Ailton disse: "Eu sei dessa história da Marielle toda, irmão. Sei quem mandou, sei a coisa toda, entendeu?" E se referindo a Siciliano, completou: "Está de bucha nessa parada aí." A palavra bucha é usada para se referir a alguém que é acusado injustamente. Siciliano chegou a ser investigado na época, mas depois a polícia descartou a participação dele. A equipe da Polícia Federal que investiga as mortes de Marielle e Anderson tomou o depoimento de Ailton Barros logo depois dele ser preso. E a Delegacia de Homicídios do Rio também vai ouvir o militar da reserva. Nós procuramos a defesa de todos os citados nas reportagens sobre a suspeita de fraude em cartões de vacinação. Marcelo Moraes Siciliano e o advogado de Mauro Cid disseram que só vão se manifestar depois de terem acesso aos autos. O deputado federal Gutenberg Reis, do MDB, disse que colaborou integralmente com os agentes da Polícia Federal que estiveram no gabinete dele hoje. A Prefeitura de Duque de Caxias não se pronunciou sobre o secretário João Carlos de Souza Brecha. Nós não conseguimos contato com Max Guilherme Machado de Moura, Sérgio Cordeiro, Ailton Gonçalves Moraes Barros, Luiz Marcos dos Reis e Farley Vinícius Alcântara.